Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da UFG Entrevista. Hoje nós vamos conversar com a professora Ângela Moraes, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, sobre o papel da comunicação e especialmente do jornalismo frente a essa crise do coronavírus. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, a primeira pergunta seria, não tem como deixar de ser, que o jornalismo, desde as eleições de 2016, lá fora nos Estados Unidos, e a nossa crise com o impeachment até agora, passou por certas turbulências, crescimento da mídia partidária, fake news e tudo mais. E agora com essa crise está acontecendo um movimento meio reverso, veículos tradicionais como o Jornal Nacional e a Folha de São Paulo bateram recorde de audiência. Por que aconteceu isso? Aconteceu uma coisa primeiro e depois essa reversal, o que foi isso? Isso é muito interessante porque assim, a crise no jornalismo, da legitimidade do jornalismo, ela é bem anterior a isso que nós estamos vivendo. Só que determinados movimentos conservadores, especialmente de ultradireita, perceberam nesse ambiente uma forma de proclamação de auto-verdade. E isso acontece numa reação violenta contra o jornalismo, contra a imprensa, mas também contra a ciência. Então essas duas grandes instituições da modernidade, elas estão sofrendo hoje um ataque por parte desses movimentos de ultradireita, no sentido de desacreditar essas verdades, esse trabalho produzido pela ciência e pelo jornalismo. Muito em razão de algumas práticas também equivocadas que o próprio jornalismo teve no passado, e que a história já registrou isso, mas não ao ponto da gente tentar desqualificar o trabalho da imprensa. Porque o erro no jornalismo ele deve ser percebido como uma coisa eventual, mas não constitutiva. Ao passo que, por exemplo, a produção de fake news, a mentira ela é constitutiva desse tipo de trabalho. Então é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Erros acontecem em qualquer atividade humana. O jornalismo ele pode errar, ele pode, por uma questão de erro de apuração, acesso a determinadas fontes, produzir alguma informação que não tenha uma conexão muito exata, às vezes, com a realidade. Mas isso tem que ser visto dentro do campo jornalístico como algo eventual, como algo que extrapola, foge à sua atividade cotidiana de produção, de verificação e de produção de uma verdade mesmo factual. E eu acho que tem tudo a ver com isso, essa disseminação das fake news que veio numa escalada, E agora que a gente chegou nessa crise, parece que transborda. Você tem fatos de fontes acreditáveis, como a OMS, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com pessoas que não acreditam, não são convencidas. As fake news se tornaram mais prejudiciais em meio à crise? A produção de mentiras, a gente hoje chama mais o fenômeno da desinformação. A desinformação ela sempre existiu. E se você for verificar, ela é uma estratégia até de guerra, dentro das Forças Armadas, dos exércitos. A produção de mentiras para ludibriar o inimigo, para ganhar vantagem em determinadas situações, ela foi sempre utilizada. O que nos preocupa hoje é a dimensão social, que o próprio cidadão ele produz e compartilha essa desinformação. E isso ganha uma repercussão muito perigosa, porque isso está no próprio celular. Isso chega com muita facilidade às nossas mãos. E uma pessoa que decide um voto, que decide como pautar a sua vida a partir de mentiras, a partir de inverdades, isso é muito perigoso. Então nós temos hoje um fenômeno que ele é muito maior do que aquele produzido dentro de períodos de guerra, em determinadas instituições de produção de guerra, e hoje está no cotidiano do cidadão. Por isso que eu acho que a nossa situação, ela tem que, nós enquanto sociedade temos que averiguar estratégias ou criar estratégias para que esse tipo de comportamento não seja nocivo nas nossas relações sociais, políticas, culturais, etc. Pegando esse gancho, acho que a questão principal é que, mais do que nunca, fica evidente que o jornalismo também está envolvido no campo político e que, bom, dada essa crise, qual o papel do jornalismo, qual o papel do jornalista nesse momento de coronavírus frente a essa pandemia? O papel do jornalismo é o mesmo que ele sempre deveria ter, que foi o seu discurso legitimador ao longo da história.
né? Para que existe o jornalismo? Ele é uma instituição que está fora dos três poderes, né, de um ambiente republicano, mas ele tem a obrigação, ele tem como dever, né, ele se funda, vamos dizer assim, nessa tarefa de vigiar, né, os três poderes. Essa vigia é mais no sentido de estar ali como uma ponte entre o que a sociedade deseja, né, os princípios democráticos desejáveis dentro dessa sociedade e o jornalismo tentando transmitir essa informação que seja importante, né, para a construção da própria cidadania ali naquele grupo social. Então, de certa maneira, né, o jornalismo ele sempre teve essa função. Então, hoje, mais do que nunca, além dele produzir, né, vamos dizer assim, levantar fatos que sejam importantes para a vida pública, trabalhar, comentar, explicar, investigar fatos que são de interesse público, hoje ele ainda tem a função de tentar desmentir aquilo que foi produzido erroneamente. Inclusive está, vamos dizer assim, se constituindo quase que uma outra especialização dentro do jornalismo, esse jornalismo de averiguação, né, ou de verificação, que é o que as agências de checagem, por exemplo, fazem. Então, quer dizer, o jornalismo ele não produz só a informação hoje, mas ele tem que observar informações que são produzidas fora da sua instituição, checar e falar para essa sociedade, olha, isso aí não corresponde com os fatos. Então, também, vamos dizer assim, houve um acréscimo nessas tarefas desenvolvidas pelo jornalismo. Certo. Outra questão é que nessa escalada nós chegamos agora num extremo que é de hostilização e até mesmo violência contra jornalistas. Né? Esses casos estão se acumulando, principalmente telejornalistas, que estão sendo hostilizados ao vivo na televisão. Como a gente chegou até aqui e por que isso está acontecendo agora? Não aconteceu antes esse tipo de hostilização? Olha, regimes autoritários, de uma maneira geral, não gostam de imprensa. Tá? A gente pode ver, isso não está acontecendo só no Brasil, mas em qualquer lugar onde você vê que há um regime autoritário, a informação é muito vigiada, há um controle discursivo muito grande em relação àquilo que se fala em nome do governo, né, e que se fala em termos políticos, até porque essa liberdade de informação ela é muito mais presente nas democracias. Por isso que nas democracias a imprensa é livre, né, e há toda essa defesa da liberdade de imprensa. Mas como no Brasil houve uma escalada, como você diz, né, de uma era que era mais democrática para uma tentativa, né, de um regime um pouco mais autoritário, a imprensa, né, a mídia de uma maneira geral, a própria ciência, ela é atacada. Por quê? Porque a tarefa da imprensa é justamente problematizar determinadas ações, políticas públicas, averiguar o que os governos estão fazendo até para proteger a própria Constituição. Então, isso não é bem quisto por esses regimes autoritários. Acho que para encerrar, a gente podia perguntar, é possível fazer alguma previsão? É possível imaginar como será o mundo da comunicação e especialmente do jornalismo pós-pandemia? Eu não vou defender aqui que a exclusividade da comunicação seja do jornalismo, né? Como só os jornalistas pudessem produzir informação. Eu acho que as redes sociais elas são importantes porque todo cidadão tem direito à comunicação, ele tem direito à fala pública. Mas o jornalismo ele produz um tipo de informação específica, que tem características específicas que o cidadão, na sua lida diária ali com as redes sociais, não se preocupa. Então o cidadão ele não tem compromisso, por exemplo, em averiguar, em conversar com diversas fontes, né? Compromisso com o pluralismo, com as contradições. Geralmente ele vai produzir ou compartilhar aquilo que melhor venha vamos dizer assim, a calhar com as suas crenças, né? Com a sua visão de mundo, com as suas ideologias. Por causa disso, o jornalismo vai se diferenciar, porque ele produz uma informação que não é apenas aquela que agrada ao jornalista, mas é aquela que tenha contornos aí um pouco mais plurais, né? Que tenham aí compromisso mais com a diversidade, né? Com o contraditório, para que a população possa de fato, né? De posse do máximo possível, né, desses fatos comprovados, averiguados, tomar decisões na sua vida diária.
Então, eu acho que o jornalismo ele é imprescindível por causa da qualidade dessa informação, da especificidade dessa informação que ele produz. Agora, o cidadão, né, ele tem todo o direito de expressar sua opinião, né, de ter a sua liberdade ali, de estar comentando sobre o que ele acha que é melhor ou pior, né, diante das ofertas aí ideológicas, né, que nós temos na sociedade. Mas é importante que a gente saiba que esse cidadão ele não é formado para produzir essa informação que, com um pouco mais de confiabilidade e um pouco mais de pluralismo que o jornalismo defende. É isso aí. Muito obrigado, professora. Obrigada. Essa edição da UFG Entrevista fica por aqui. Por favor, mande seus comentários e sugestões aqui pra gente. Muito obrigado, até a próxima.